Olá! Quanto tempo, não? Eu tenho publicado poucos vídeos devido à minha afasia, que está num estado assim avançado, né? Mas não tão preocupante, mas já me impossibilita de fazer vídeos grandes por conta de eu conseguir dar essa sequência nas frases e nas ideias. Eu imagino que quem tem afasia deve entender o que eu estou falando. Eu fico pensando no ator Bruce Willis, o que ele deve ter passado na hora de decorar papéis, né, decorar cenas, porque para a gente é muito difícil você colocar as coisas numa sequência lógica, você se embaralha muito na hora de falar. A afasia tem dessas coisas, né? E tem semanas que parece que o negócio não vai, né? Por mais que você procure um médico especialista em linguagem e tudo mais, você fica meio refém, né, da tua memória, né, das coisas que você consegue se lembrar, da fluência na tua fala. Isso daí é quase que uma coisa irreversível, mas estou estou me acostumando. Eu queria falar sobre um filme que eu assisti esses dias na HBO, chama-se A Abuela, a Avó, né? E ele fala muito a respeito. Os hispânicos têm, né, essa coisa nos filmes de terror, a respeito de lendas que circulavam na Europa medieval, né? E que eles carregam como crendices. A abuela, ela. Bom, eu vou dar um spoiler aqui. Quem não quiser assistir, assiste o filme primeiro, depois vê o filme. Depois vê o meu vídeo. É uma garota, ela é muito bonita, é modelo. A avó dela, com quem ela tem uma ligação parental assim, mediana, né? Mas são só elas. E de repente a avó tem um AVC e ela passa a cuidar da avó enquanto ela vai tentando encontrar outros meios, encontrar um lugar para a avó ficar, encontrar uma pessoa que possa ser responsável pela avó, para ela dar sequência à sua carreira de modelo, né? Ela vai presenciando coisas bem esquisitas dentro da casa da avó. E vai também, tem aquele efeito digressivo dela se lembrar do passado, dela se lembrar de coisas estranhas no passado, que até então não tem assim muita explicação, né? Não tem muito, não se elucida muito para ela, né? Ela acha estranho, ela teme, ela tem medo, né, daquelas lembranças, mas não fica claro para ela o porquê ela tem medo. Com o passar do tempo, nós que vamos assistindo, vamos tendo, né, uma clarificação do que significa. Sabe-se que antigamente existiam algumas lendas, né, de bruxas, velhas bruxas que trocavam os seus corpos com jovens, né? Trocavam de alma, vamos dizer assim. Estamos mais acostumados a ver isso em filmes norte-americanos que trabalham com aquela questão do voodoo, né? Mesmo porque os norte-americanos têm essa visão, né, de religiões africanas, especialmente o voodoo de Nova Orleans, ele, ele remete muito a isso. Eu estava lendo uns livros do Campbell, né, falando sobre a mística da mulher, né, e da mulher mais velha, e como que isso daí se transportou pela Europa, né? A história é bem interessante, né? Ela mostra a avó que, por conta da velhice, né, ela vai trocar de corpo com a neta dela. Para isso é necessário que, vamos dizer assim, que esse ritual seja feito
Data do aniversário. O que eu notei do filme é que eles trabalham muito com o medo psicológico e aquela questão do envelhecimento, do não aceitar a velhice. E também tem, vamos dizer assim, que tem pequenos sinais no filme que você vai notando, principalmente se você assiste uma segunda vez, né? Eu sempre digo que filmes de terror sempre assistam mais de uma vez, porque na primeira vez você fica muito impressionado, e na segunda vez talvez você assista com mais atenção. Eu notei que a avó estava. A minha cachorra está bagunçando. Eu notei, né, Mandy? Vem cá. Terrível. Eu notei que ela tinha na cabeceira da cama dela havia fotos, muitas fotos de mulheres ao longo de várias décadas, né? Dá a impressão até ser coisas de séculos atrás, como se aquele ritual de trocar de corpo com uma pessoa mais jovem fosse uma coisa comum entre um clã de bruxas, né? É muito bacana o filme, eu recomendo para vocês. Assistam e depois pensem no que nas crendices europeias, né, de onde vem essa questão de acreditar-se em bruxas, de acreditar-se em magias e feitiços e rituais que podiam fazer com que as pessoas migrassem, vamos dizer assim, para outros corpos. Eu me lembro, na faculdade, tinha uma professora que ela falava a respeito daquelas histórias, histórias de fogueiras, né? Histórias da Idade Média, e ela falava que esse negócio de a madrasta que tinha ciúmes da sua enteada, né? Ele dizia que isso daí era uma maneira de dizer que a mãe, né? Porque madrasta era uma maneira de deixar a coisa mais familiar, né? Oh, a mãe não seria capaz de fazer, só a madrasta seria. Mas seria uma maneira de dizer que muitas mulheres não aceitavam a sua condição de estarem envelhecendo, né? E por isso reprimiam as jovens por conta das jovens, às vezes, serem mais exuberantes do que elas, né? Nos contos dos irmãos Grimm tem bastante disso daí. A história do lobo mau, você acaba entendendo, né? Na história do lobo mau original, tá? Você acaba entendendo que, na verdade, o que pairava de perigo sobre a Chapeuzinho Vermelho, a menininha, na verdade não era um lobo, né? Eram os homens que eram pedófilos. E por isso que as pessoas falavam, não ande sozinha nos lugares da floresta, não pegue atalhos, não saia do caminho que foi determinado para você pelos mais velhos, né? São histórias bem interessantes para quem gosta de ler. Procure ler assim os Irmãos Grimm, mais do contexto original, porque as histórias de hoje, como eu falei, ela tem vamos dizer assim, uma maneira de enfeitar a coisa para ela não ficar tão chocante. Mas na verdade era isso, né? Era o lobo mau talvez representasse um pedófilo que pegava crianças na floresta, né? E coisas assim. Bom, o nome desse filme é A Abuela, a Avó. Está, se eu não me engano, na HBO. Assistam, vocês vão gostar bastante, né? E daí para quem gosta de filme de terror, tá? Quem não curte muito é meio sombrio, meio assustador. E dei uma lida no Campbell, né? Ele tem assim um acervo muito grande a respeito de mitologia,
de filosofia, de história, né? História medieval também, de como que aconteciam, como que se formou as religiões e como que era visto o paganismo, né? Medieval. É bem interessante. Bom, gente, meus vídeos vão demorar bastante por conta dessa minha questão da fala. Quem quiser me acompanhar, eu estou no TikTok, no Quai, eu estou contando microcontos bem curtinhos, né, de terror. São historinhas de terror, historinhas bem curtas que não exige tanto assim da minha memória e da minha fluência. Deixem o like se vocês quiserem, tá? E fica para a próxima, tá bom? Beijos e leiam bastante essa questão de como se formou as religiões, né? De como que os outros países veem as suas crendices populares. Nós também temos as nossas, né? Mas é muito interessante você prestar atenção nas crendices populares de outros países. Beijos, até a próxima.